Amigo ouvinte, nós hoje vamos falar com você um pouquinho de um tema de suma importância, que é exatamente o tema que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os anos, tira um dia exclusivo para falar sobre isso. E nós chamamos isso, você que nos acompanha aqui pela internet, eu estou mostrando para você nesse momento aqui, a revista Quebrando o Silêncio. Essa revista foi entregue para os membros da nossa igreja. É claro que esse ano, como todos já sabemos, né? Não precisa de grandes explicações, nesta pandemia nós estamos um pouco limitados, mas ainda assim não deixamos de falar sobre o tema e por isso eu quero falar sobre isso aqui. Revista Quebrando o Silêncio, aqui está, e eu tenho ela aqui em minhas mãos, você que está nos ouvindo pelo rádio, e este ano falando sobre um tema de suma importância, sentimento perigoso, saiba o que é codependência. Falando também amor que mata, olha que tema, como o descontrole e a violência destrói o sonho do felizes para sempre. Começaram bem, mas depois houve descontrole, violência e famílias destruídas. Homem de verdade é um outro tema que essa revista traz. Masculinidade não é igual a agressividade. Olha que interessante esse tema. Então, queridos, você amigo que está nos ouvindo aqui por esta rádio, por esta emissora, fique atento para o tema de hoje. E hoje eu quero falar sobre Deus e a violência. A violência existe e está por aí. Nós não temos como fugir dela, infelizmente. Podemos até tapar os nossos olhos ou tentar tapar o sol com a peneira e dizer que ela não existe. Mas isso é claro que é irreal. Ela existe e é real. Podemos evitá-la de alguma maneira, mas fugir dizendo que ela não existe seria demais, seria até absurdo. Infelizmente a violência existe. Eu quero dizer a você que o homem hoje, e quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, ele é perverso, é mau. E a Bíblia já falava sobre isso nos dias de Noé, por exemplo. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai encontrar ali em Gênesis capítulo 6. Eu tenho aqui neste momento a minha Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, verso 13. E diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha, queridos, que verso extraordinário da palavra de Deus. A Bíblia ela traz verdades que nós ficamos assim, sabe, impressionados. Verdades faladas há tantos anos atrás e que são tão presentes e reais para os nossos dias. Deus então diz para Noé, e você, eu acredito, se você estuda a Bíblia, ou já leu em algum momento, você já deve ter pelo menos ouvido sobre esta história, que é a história de Noé. E Deus diz assim para Noé: Resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência, havia violência de maneira assim exorbitante. Eu pergunto a você, amigo ouvinte, e hoje, como estamos? Será que hoje, irmão Daniel, será que hoje, amigo ouvinte, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, neste momento ao vivo, ou você que está vendo posteriormente esse vídeo, será que hoje a terra também não está cheia de violência? Será que nós não ouvimos falar de violências? Claro que sim. É até uma pergunta sem sentido essa. Ouvimos, vivenciamos violências. E sabe por que o pastor Aleixo, a Igreja Adventista, faz questão de falar sobre isso? Porque infelizmente, amigo ouvinte, esta violência, ela não está somente do portão para fora da igreja. Ela também está dos portões para dentro da igreja. E com isso eu não estou dizendo que a violência acontece dentro da igreja de maneira precisa, mas eu quero dizer que a violência também acontece nos lares dos cristãos e daqueles que são crentes e que são de uma determinada igreja. Nem todo pastor tem coragem de falar o que eu estou falando aqui nesse momento, porque não é conveniente falar isso. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa a você, conveniente ou não, um dia quando eu fui chamado por Deus, eu disse para o Senhor que sempre iria falar a verdade e abrir a Bíblia e dizer a verdade. Nós vemos em um mundo de violência e nós não podemos ficar calados. Para você ter uma ideia, presta só atenção aqui nesses dados.
em todo o mundo, mais de 50 mil mulheres, falando das mulheres, são assassinadas anualmente por companheiros. 50 mil mulheres. Imaginem. No Código Penal brasileiro nós temos o feminicídio. Você conhece bem essa palavra? Crime considerado hediondo. É o assassinato de uma mulher, cometido por muitas razões, pessoal, do sexo feminino. Esse tipo de crime tem origem na violência doméstica e familiar, o menosprezo, a discriminação, a condição da mulher. No Brasil, o feminicídio, para você ter uma ideia, ocupa o 5º lugar no ranking mundial de mortes contra mulheres e violência doméstica. Como que nós, igreja, como que nós cristãos iríamos ficar calados diante disso? Nós não podemos ficar calados diante disso. Para você ter uma ideia, 70% dos homens que praticam atos violentos presenciaram violência na infância. Ou seja, são homens que muitas vezes viram o pai já agredir fisicamente ou psicologicamente, ou seja, de qual for a maneira, da sua mãe no lar. Era briga, era confusão, era discórdia, muitas vezes era a polícia na frente de casa, ou até não, ou quem sabe ninguém nem sabia disso, nem sequer a família, nem sequer os vizinhos, porque era algo feito de maneira silenciosa, sabe? Deixa eu dizer algo a você, amigo ouvinte, a pressão psicológica muitas vezes chega a ser até mesmo pior, muito mais danosa do que a pressão e violência física. E isso existe nos lares de muitas pessoas. Ah, querido amigo pastor que me ouve nesse momento, nós não podemos nos calar diante disso. Eu sei que existem muitos pastores e bons pastores adventistas e até mesmo de outras igrejas que falam sobre esse tema em seus púlpitos, em seus altares, porque é um tema que realmente precisa ser falado. Quanto à idade dos agressores, os dados apontam que desde a adolescência até idosos podem agredir, ou seja, não tem uma idade definida. Isso acontece em todas as idades, adolescentes, jovens, ainda casados jovens, e até mesmo pessoas de mais idade. Sobre a escolaridade, diz a pesquisa que 47,6% dos homens que agridem não completaram o ensino fundamental. Isso é uma pesquisa. Muitas vezes estão desempregados ou têm um trabalho informal. Amigo ouvinte, você sabia que pesquisas apontam e dizem que 50% a mais de casos nós temos hoje, ou seja, aumentaram 50%, a violência doméstica. A violência doméstica aumentou 50% na pandemia. Por quê? Porque estão ali todo mundo agora dentro de casa, um grande período dentro de casa, e aí agora de alguma maneira estão todos aflorados. E uma família sem Deus, sem a presença de Deus, vai passar por momentos assim difíceis. 45% dos casos, os homens que assassinaram seu pai não tinham nenhum antecedente violento conhecido, sabia? Não era alguém violento que já tinha sido preso, ou um marginal, que é aquele que anda à margem da sociedade, que já passou várias vezes na penitenciária. Não, eram pessoas comuns, normais, mas que de alguma maneira violentavam ali a esposa, ou quem sabe até mesmo os seus filhos. Eu quero também aproveitar aqui os minutinhos para falar da violência contra a criança e o adolescente. Sabe, amigo, quantos são aqueles que sofrem em seus lares com violências domésticas? Quando eu falo de violência doméstica, repito, eu não estou falando somente de violência contra a mulher ou até mesmo contra o homem, porque já há casos de violência contra o homem também. Mesmo a mulher parecendo ser aquele sexo frágil, né, como nós chamamos, mas o homem muitas vezes também é violentado psicologicamente, com agressividade, com palavras torpes, com palavras de fato agressivas e até mesmo com violência física. Existem casos assim. Mas quantas são as crianças que são abusadas? Amigo ouvinte, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, fique atento com seus filhos. Cuidado, deixa eu te dar algumas dicas aqui. Existem mães e pais, sabe, que às vezes são muito irresponsáveis referente a isso. Desculpa usar essa expressão, mas eu não encontro outra. Que deixam seus filhos dormir na casa de qualquer pessoa, porque são parentes em qualquer lugar. Cuidado!
Nós precisamos estar atentos, sabe? Existem pessoas que nós conhecemos o seu caráter, sabemos que podemos confiar. Eu quero dizer uma coisa a você aqui, não gosto de me usar mas eu tenho um filho de apenas 10 anos de idade. É a joia preciosa que Deus me deu. Eu preciso cuidar bem do meu filho. E eu vou te dizer uma coisa, meu filho não dorme na casa de qualquer pessoa e não fica com qualquer pessoa. Ah, pastor, mas você então não confia em ninguém? Não é isso. Não é que eu não confio em ninguém, mas eu amo meu filho. E eu preciso cuidar dele, porque os filhos são herança do Senhor. A maioria dos estupros que acontecem, da violência física, psicológica, contra criança, contra adolescentes, muitas vezes acontecem, queridos amigos ouvintes, de pessoas que estão dentro de casa. São aqueles parentes, às vezes, próximos, são aqueles que diziam ser amigos próximos. Por isso, muito cuidado. Porque às vezes são pessoas que são doentes e usadas por Satanás. Quando eu falo de doença aqui, eu estou dizendo alguém doente espiritualmente também, que não conhece Jesus, que não entregaram a vida a Jesus e que nunca foram convertidos e deixam ser usados pelo demônio, por Satanás, e muitas vezes também psicologicamente abalados e vieram já de famílias totalmente destruídas. São pessoas que também precisam de Deus, e eu não posso deixar de falar isso aqui. Ainda que às vezes a gente fique tão com raiva, tão às vezes nervosos com tudo isso, mas são pessoas que precisam conhecer a quem? A Jesus Cristo também, e se converterem e terem a vida transformada por Deus. É claro que alguns, infelizmente, isso eu posso até mesmo afirmar, nunca conheceram a Jesus porque não querem. São pessoas que gostam do que é mal e gostam de fazer o que é mal. Sabe, amigos, nós precisamos estar atentos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos ali já do princípio Caim e Abel, a violência já doméstica ali na Bíblia. Quando mata o próprio irmão, está na Bíblia, está escrito. Depois do pecado, o homem passou a ser mal. Diz a Bíblia, continuamente mal, com maldades. O homem, diz a Bíblia, que é mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? Amigo de Deus. Portanto, o homem gosta do que é mal. E a violência, portanto, está em todos os lugares. Infelizmente, nós precisamos, queridos, ter muito cuidado com nossos filhos, com nossas crianças. Não deixe seus filhos com qualquer pessoa. Sabe, algo interessante aqui falando sobre Caim, quando matou Abel, por uma razão que veio de dentro do coração. Seu egoísmo gerou ciúme, inveja, a ponto de transformar seu amor em ódio. Que tristeza! Olha que ponto chega o ser humano. A escritora norte-americana Ellen White diz, em um livro chamado Patriarcas e Profetas, página 40, assim: Caim preferiu a conduta de dependência própria. Viria com seus próprios méritos. Não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Apresentou sua oferta como favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Percebe que o que ela quer dizer aqui? Era alguém que pensava em si mesmo e que era autossuficiente e que não era dependente de Deus. Para essas pessoas, para os abusadores, ela diz assim, olha o que diz aqui, um livro chamado Patriarcas e Profetas, página 41, ela diz assim: é unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem pelas suas próprias obras conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro que Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há outra providência tomada pela qual se possam libertar da escravidão do pecado. Quem pode libertar-nos da escravidão do pecado é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Deus eterno. Por isso, querido, quem sabe essa manhã eu falei aqui a alguém que tem passado por abusos. Será que essa manhã eu estou falando para uma mulher, você mesmo que está aí na sua casa? A você, esposo, eu quero me dirigir a você agora, você mesmo está me ouvindo exatamente.
Não sei o seu nome, não sei onde você mora, não sei onde você está nesse momento. Será que você tem sido um abusador psicologicamente, maltratando a sua esposa, maltratando os seus filhos, com agressões físicas e psicológicas? Sabe, alguns pegam a Bíblia e dizem assim, não pastor, nós temos que ensinar nossos filhos e tem que bater mesmo até ele sentir dor e sair rolando no chão. Que é isso? Você é um cristão ou você é um monstro? Você é um filho de Deus ou tem sido um filho de Satanás? Que negócio é esse? Podemos chamar nossos filhos e dizer, filho, você não vai ficar com isso essa semana, vou tirar isso de você. Pode-se usar a varinha? É bíblico. E como cristãos nós acreditamos que sim, não está errado não. Mas com amor. Diz a escritora Ellen White, mais irmão Daniel, assim, que nós deveríamos antes chamar nossos filhos, sentar e fazê-los entender o porquê que o papai e a mamãe estão fazendo isso. Com amor. É claro que é preciso sim. Nós não podemos deixar nossos filhos de qualquer jeito fazer o que eles querem. Claro que não. Nós precisamos ser equilibrados. Mas olha a palavra, vou repetir. Equilibrados. Cuidado. Quantos são os pais que chamam seus filhos de tantos palavrões e dizem ser crentes? Quantos são os pais que colocam seus filhos para baixo? Você não serve para nada, você não vale nada, você não vai ser nada na vida. Que tipo de cristão você é? Quantos são os esposos que colocam a esposa para baixo? Ou seja, vive uma vida toda com a mulher, quando casou era bonitinha, magrinha, tudo certinho, e agora chamam de gorda. É verdade, isso que eu estou falando é uma pura verdade. E agora dizem que, você está ficando velha. É claro, e você também, esposo, está ficando velho, é normal. A vida é assim. Você também está ficando com os cabelos brancos, assim como a sua esposa. Agora você precisa ajudá-la e colocá-la para cima. Vamos caminhar juntos, vamos cuidar do cabelo. Eu vou pagar um salão para você ficar bonita, né? Para fazer as unhas, não é pecado. Cuidar do corpo não é pecado. Com equilíbrio não há problema nenhum. Mas pelo contrário, muitas vezes maltratam, humilham. Quantas vezes, mulheres, agora para você, mulher, você tem colocado seu esposo para baixo também. Se você quiser humilhar um homem, vou falar aqui, é só você dizer que ele não serve para nada. É só você dizer que ele não é bem sucedido no trabalho dele, que ele não faz bem o que ele faz. Você destrói a vida de um homem. Muitas vezes, muitas mulheres também colocam os homens para baixo dessa maneira, com palavras rudes, sabe, maltratando, falando da família, da mãe e de outras coisas mais. Sabe, querido amigo, você que está me ouvindo neste momento, você que é um jovem, um adolescente, você que é uma mulher que tem sofrido esse abuso na sua casa, seu esposo tem batido em você, tem te maltratado, tem te colocado para baixo. Você, criança que me ouve agora, não permita que ninguém toque em você, nas suas partes íntimas. Ninguém, absolutamente ninguém. Somente a mamãe, que você sabe, você entende. Você que é filho de Deus e compreende isso, você é inteligente. Quando você perceber que há malícia, que há maldade dessa pessoa, chama a mamãe, chama o papai, conta para o professor, chama o pastor da igreja e fala, aconteceu isso comigo. É preciso sim denunciar, eu sou pastor. Mas eu quero dizer a você essa manhã, que se você tem sido abusado psicologicamente, fisicamente, sexualmente, vá à polícia e denuncie. Denuncie. Porque não é plano de Deus que você viva assim. Quantas são as mulheres que psicologicamente estão abaladas? Quantas são aquelas que tiraram suas próprias vidas? São crianças. Crianças de 6, de 7 anos, de 9 anos, que muitas vezes passaram alguns anos sendo infelizmente abusadas por pessoas próximas da família. Por isso, mamãe e papai, em nome de Jesus, cuidem de seus filhos. Fiquem atentos, por favor. Você que é um cristão, conhecedor da Bíblia, você é inteligente, fique atento. Mas eu quero terminar falando a você que quem sabe sofre hoje porque foi abusado na sua infância. Você quem sabe que está fazendo tratamento psicológico, continue tratamento psicológico. Vá ao psicólogo, mas busque em primeiro lugar o grande psicólogo de todos, que é o nosso Deus eterno. Ele ama você. Sabe, irmão Daniel, amigo ouvinte, você que nos ouve pela internet, eu como pastor escuto muitas histórias, escuto muitas pessoas e oro com muita gente. Eu já encontrei casos terríveis, deprimentes, tristes. Sabe, um dia eu estava em uma determinada cidade e um rapaz, um adolescente, chegou para mim ali
Pastor, eu quero falar com você. Pode falar, senta aqui. E aquela criança começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo, rapaz? Por que você está chorando? E ele disse, é porque eu estou sendo há algum tempo já abusado pelo meu tio. Sabe, amigo ouvinte, parece que o chão se abre, a gente perde o tato. O que fazer, o que falar nesse momento. Como igreja, nós precisamos estar ao lado dessa criança. E precisamos sim denunciar. Claro que sim. Não é pecado nem é errado. Deus pode salvar o agressor? Claro que pode. Mas ele precisa aprender, de alguma maneira, ainda que seja na cadeia, que ele precisa de um Deus que pode mudar a vida dele, para que ele não destrua a vida de muito mais pessoas por aí. Se eu estou falando para alguém que tem sofrido violência física, violência doméstica, violência psicológica, eu quero te dizer essa manhã, Jesus ama você. Ele te abraça nesse momento. Eu sei que é difícil o que você passa, eu sei que teu psicológico está destruído, mas Jesus, Ele te ama. Ele não esqueceu de você. E não é plano de Deus que você passasse por isso. Por isso, em nome de Jesus, sinta-se abraçado por Cristo. Eu quero agora orar por você que está sofrendo algum tipo de violência, seja qual for. Eu quero pedir que Deus te abrace, que você tenha força, em nome de Jesus, de passar por isso e acabar com isso na sua vida. Feche seus olhos. Nosso Deus, eu entrego neste momento essa pessoa que me ouve. Eu não sei quem ela é, eu não a conheço, mas o Senhor conhece porque o Senhor o ama. Eu te entrego para que o Senhor abrace, para que o Senhor diga, eu sei que você passou o que você está passando, mas eu amo você, eu estou do teu lado, eu nunca vou te abandonar. É a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo ouvinte, Deus abençoe você, que Deus, Ele te abrace neste momento e que você possa ter certeza de que não é plano de Deus que você passe por isso, mas é consequência deste mundo terrível, tenebroso de pecado. Mas em meio a tudo isso, Deus acende a luz da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, e Ele te abraça, porque Ele ama você. Não tenha dúvidas do amor de Deus por você. Ele deu a vida por você. Ele deu o seu filho, o seu único filho, diz a Bíblia, para morrer por você. Portanto, amigo, amiga, você é especial para Jesus. Eu tenho certeza que Ele faria tudo, absolutamente tudo, por você novamente, porque você é especial para Jesus. Deus abençoe você e com Deus.